senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e todas que estão presentes aqui nessa sessão. Quando me solicitaram que viesse aqui utilizar desses 10 minutos para trazer um tema que está cada vez mais recorrente no nosso país, que é a questão da preservação dos nossos recursos naturais, eu pensei muito, né, o que eu poderia dizer que já não fosse de conhecimento. Mas foi muito saudável estar aqui hoje, desde o início da sessão, porque eu percebi que ainda muito precisa ser dito, que ainda se acredita que desmatamento e queimada na Amazônia é mito. E eu garanto para vocês que não é, porque eu também conheço muito bem aquele território. Eu já estive durante anos trabalhando, fazendo coleta de material e com imagens assustadoras de tratores arrastando correntões e arrancando árvores que precisaria de uns 8 homens a 10 para abraçá-la, arrancando com raiz e tudo. Então, é bastante assustador o que ainda se faz nesse país com aquilo que nos resta de recursos naturais. E ainda tem quem acha que as questões amazônicas não são de preocupação global, são sim. Só que nós temos que entender que cada estado, cada município tem sua própria Amazônia. E Rio Preto não está fora desse contexto. O Rio Preto tem 2 áreas de fundamental importância para a preservação da fauna e flora, que é a Estação Ecológica e a Floresta Estadual do Noroeste Paulista. Essas 2 áreas, elas passam por um processo onde foram elaborados os planos de manejo dessas unidades de conservação. Esses planos de manejo ainda não foram aprovados, ainda não estão legitimados, sancionados pelo Estado. Porém, eles trazem recomendações, orientações para o cuidado e a preservação dessas áreas. Se os senhores tiverem depois interesse, ali no fundo tem alguns cartazes que ilustram bem como que alguns dos nossos recursos, principalmente dos nossos rios e córregos, têm sofrido ao longo dos anos pela perda da sua vegetação ciliar, pela perda das suas áreas de recarga. E hoje nós estamos às vésperas de aprovar um novo plano diretor para o município de São José do Rio Preto. A aprovação desse plano diretor pode, se não dada a devida importância a essas 2 unidades de conservação, esse plano diretor que traça toda uma metodologia em que vai permitir novas ações de expansão urbana, essas áreas podem ser diretamente afetadas, comprometidas e perdidas em muito pouco tempo. Então, hoje eu estou aqui para lembrar aos senhores que os senhores têm um compromisso comigo e com todos os moradores dessa cidade. Aquelas pessoas que estiveram na urna, depositaram seu voto na crença que estavam elegendo aqui representantes que defenderiam os seus interesses enquanto cidadão. E hoje nós temos uma clara cruzada entre interesse corporativo e interesse da sociedade como um todo. E é preciso que hoje os senhores saibam que nós estamos acompanhando, que nós estamos divulgando e que nós estamos cobrando a responsabilidade do nosso executivo e do nosso legislativo na preservação dessas áreas. Nós assistimos aqui uma intervenção belíssima do doutor, que falou de preservação da vida, onde pessoas e animais, muitas vezes, perdem a sua vida e, nessa perda, outra vida é salva. O que eu estou falando também diz respeito à preservação da vida. Diz respeito à preservação da vida porque não existe vida humana se nós não preservarmos as nossas florestas. Porque as nossas florestas preservam os nossos recursos hídricos. Alguém aqui já ouviu falar em existência humana num planeta onde não há água, onde não há ar respirável? Então, eu também falo de preservação da vida, só que, para preservar a existência humana, nós precisamos reconhecer nossa interdependência desses recursos naturais, nós precisamos respeitar o nosso planeta, nós precisamos parar com esses discursos tolos de divisão, de soberania. Qual soberania?
Qual a soberania, senhores, senhoras? Por favor, nós temos visto aí um atentado permanente, constante, contra todos os nossos recursos. Nós somos um país privilegiadíssimo, um país que poderia não viver assombrado pela falta de água, e vive. E vive. Os senhores sabem por que falta água em São Paulo? Porque os córregos de São Paulo estão sendo suprimidos para dar lugar aos grandes empreendimentos imobiliários, aos lindos condomínios horizontais, tá? E é isso que está acabando com a nossa perspectiva futura. Então, talvez daqui a 10 anos nós tenhamos que instalar mais uma unidade para transplante de fígado, de rim, de coração, de pulmão, de tudo que é possível. Por quê? Porque nós estamos perdendo a condição de ter uma vida de qualidade, uma vida digna, uma vida equilibrada, uma vida saudável. Então, nós perdemos tempo com discussões, com picuinhas, com atritos, enquanto, na verdade, o que nós estamos fazendo é atirar a espécie humana a uma condição de flagelo. Até uma criança, né? Minhas filhas, que hoje são moças, mas que há 20 anos atrás eu sentava para acompanhá-las enquanto elas assistiam a algumas animações, elas assistiam Capitão Planeta. Capitão Planeta, um personagem de desenho animado, mas que dizia: criança, preserve o meio ambiente. Capitão Planeta não é uma produção brasileira, não, é uma produção norte-americana. E que dizia: criança, cuide do meio ambiente, criança, cuide da floresta amazônica. Isso há 20 anos atrás, o Capitão Planeta já falava. Cuide da floresta amazônica, porque se você não cuidar, você vai sofrer. E existe até um episódio em que o Capitão Planeta faz, no episódio é feita uma projeção do que seria o planeta Terra depois que todas essas áreas fossem dizimadas. E mostrava que, ao contrário daquilo que muitos pensam, que o desmatamento é necessário, que pequenos córregos e nascentes podem ser suprimidos, porque isso não vai fazer grande diferença, porque nós temos muito desses recursos. Ao contrário do que muitos pensam, em poucos anos, a nossa condição de produtor de água, ela será perdida. Em poucos anos, a água acessível, prontamente disponível para ser consumida, ela não estará mais prontamente disponível. Em poucos anos, nós teremos perdido recursos que nós nem chegamos a conhecer, porque muita coisa ainda não foi catalogada, muita coisa ainda não se sabe o seu real potencial para a manutenção da vida. Nós temos plantas que são testadas, que têm sido estudadas no combate de várias doenças extremamente graves, que atentam contra a vida de nós, homens, mulheres. E essas plantas podem estar sendo perdidas sem que nós saibamos sequer de sua existência. Nós temos animais que são sacrificados cada vez que uma área dessa é acometida pelo fogo, cada vez que um grande maquinário entra por essas áreas para abrir espaço para novos plantios, para um novo tipo de uso de solo, que não aquele da sua condição natural. E tudo isso vem ocorrendo com a nossa permissão. E nós ainda nos colocamos aqui como defensores da vida. Qual vida que nós defendemos efetivamente? Vida de quem? Por quantos anos? Até quando nós vamos ser omissos? E é para que não haja mais omissão que nós estamos aqui hoje. Eu falo em nome da AMA, nós temos ali atrás alguns cartazes que ilustram com muita clareza o que vem ocorrendo com os nossos recursos. Vocês podem ver que em 20 anos, a transformação que algumas áreas que deveriam estar preservadas nesse município, a transformação que essas áreas sofreram, as perdas, elas são gritantes. Então, é preciso que hoje, senhores e senhoras, haja responsabilidade. E o que nós deixamos aqui como um pedido claro e objetivo é que o plano diretor que está prestes a ser aprovado para o município respeite os planos de manejo da Estação Ecológica e da Floresta Estadual do Noroeste Paulista, para que a gente tenha assegurado que essas áreas
sejam preservadas como preconiza a sua instituição, porque são unidades de conservação. E digo mais, Rio Preto precisa, de forma emergencial, pensar naquelas áreas que já foram alvo de expansão para loteamentos, seja residenciais, e nós pedimos que haja uma especial atenção também para as áreas que já foram alvo de expansão urbana, nessas áreas que até pouco tempo abrigavam aí pasto ou qualquer outro tipo de cultura, porque nesses novos loteamentos existem animais que viviam ali naquelas pastagens e que, quando entra a urbanização, esses animais perdem o seu habitat. E não existe em Rio Preto nenhuma estrutura de acolhimento para a reintrodução desses animais numa área adequada. Então, hoje o que nós estamos aqui é pedindo responsabilidade. Se os senhores necessitarem, nós temos como repassar material, tem vários estudos, inclusive feito pela Unesp. Na quinta-feira passada, o Dr. Newton, do Instituto de Pesca, fez aqui nesta casa uma palestra para quem tinha interesse em saber da condição dessas unidades de conservação, o que está em risco e o que podemos perder. Então, se os senhores quiserem ser mais subsidiados para a hora do seu voto, nós teremos muito prazer em estar repassando as informações e os estudos que temos ao nosso alcance, para que os senhores também tomem as decisões acertadas e que a sociedade de Rio Preto espera dos senhores. Muito obrigada.